O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 4. Manifestações inteligentes. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento de objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocar na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente, neste caso, uma potência inteligente? Essa é a questão. Se essa potência existe, o que é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? É ela superior à humanidade? Tais são outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado, por sim ou por não, à questão proposta. Até aqui, nada há de bastante convincente para os céticos, porque se poderia crer no efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, dando um móvel um número de ordem de cada palavra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram a admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o primeiro fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas para se conseguir uma base ao raciocínio, mas neste caso não foi o que se deu. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou adaptar-se um lápis a uma cesta ou outro objeto. A cesta, posta sobre uma folha de papel, é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de julho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vá buscar no quarto, ao lado, a cestinha,
prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase: Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de o dizer a alguém, na primeira vez que escrever. Escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais que simples instrumento, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda. Foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial e que se designam pelo nome de médiuns, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que produzem este poder estão ligadas às causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício.